Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que conversamos sobre temas do universo do direito. Hoje nós vamos trabalhar o nosso segundo tema acerca das espécies tributárias. Vamos falar sobre a taxa. Mas antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, ativem o sininho e também se inscrevam nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, como já antecipamos, hoje nós vamos dar andamento à nossa série em que nós estamos gravando aqui sobre as espécies tributárias. Hoje nós vamos falar sobre a segunda espécie, que é a taxa, que é também uma espécie tributária muito importante e que tem muita aplicação prática, tanto para você que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou também é profissional da área, haja vista ter muitas questões aí relacionadas a isso. Mas só para a gente não deixar de comentar, lembrem-se que o tributo é o gênero do qual nós temos 5 espécies, segundo a teoria mais aceita hoje da doutrina que fala nessa distribuição pentapartida das espécies tributárias. Então a gente falou no primeiro vídeo, nós falamos sobre contribuição de melhoria e hoje vamos falar sobre a taxa, que é a nossa segunda espécie. Importante mencionar que a taxa, diferente do que acontece com outras figuras tributárias, a taxa ela sempre ocorre quando há uma prestação de um serviço público para o particular. Então, todas as vezes que você tem um serviço público realizado e você precisa pagar por isso, isso é chamado de taxa. Então, sempre que você for solicitar algum tipo de serviço público e que você tiver que pagar por ele, nós chamamos isso de taxa. Tá? Então, essa é a taxa tributária, que não é a mesma coisa que tarifa, porque tarifa já é mais uma questão envolvendo a iniciativa privada. Aqui nós falamos efetivamente de taxa porque ela é um serviço público, ainda que seja prestado de forma delegada, né? Existem algumas discussões sobre a questão envolvendo o pedágio, se é taxa, se não é, mas o fato é que, por ser utilizada concessionária, não deixa de ser um braço também da atividade pública. Então, em tese, também seria uma taxa. O que é interessante mencionar é que, segundo a teoria clássica do direito tributário, nós temos 2 tipos de taxa. Nós temos a taxa de serviço e a taxa de fiscalização. E é fácil da gente entender a diferença entre uma e outra. A taxa de serviço, como o próprio nome diz, é aquela taxa em que você solicita a realização de um serviço. Vamos dar um exemplo clássico aqui, que é a taxa que você paga para poder entrar com uma ação na justiça. Então eu vou precisar lá movimentar o judiciário, o A bateu no carro do B, e quando esse A vai propor ação em face de B, ele precisa pagar a taxa judiciária para poder movimentar a máquina do Poder Judiciário. Então é uma taxa clássica, um exemplo clássico. Outro exemplo que a gente pode mencionar também é uma taxa que você paga no cartório, por exemplo, para solicitar uma certidão, né, de casamento, uma certidão de nascimento, seja lá qual for. Também é um exemplo de taxa. E também temos as taxas da prefeitura, quando você vai fazer algum requerimento, solicitar alguma alteração no seu cadastro, coisas que são cobradas também é taxa de serviço. E, por fim, nós temos a taxa de fiscalização, ou também conhecida como taxa de polícia. E por que tem esse nome? Porque exatamente é uma taxa que decorre da realização de um serviço público de fiscalização. Então, quando você vai, por exemplo, pedir um alvará para você poder renovar o seu trabalho na sua empresa, como, por exemplo, o alvará do bombeiro, você paga uma taxa para o bombeiro ir lá na sua empresa fiscalizar para verificar se tem os extintores, se não tem nenhum produto que está condicionado no lugar errado, que cause algum risco de incêndio, né? Inclusive, relembrando aqui a questão do que aconteceu na Boate Kiss, né? Que é um caso aí emblemático, né? Que também teve aí uma série de discussões em relação a essa questão envolvendo a taxa de fiscalização. Mas são todas as taxas que são pagas quando de fato há a necessidade aí de uma realização de uma fiscalização por parte da iniciativa pública. Então a gente paga essas taxas de fiscalização. O fato é que a taxa ela tem essa natureza, né, de tributo, só que tem algumas características importantes para a gente mencionar. A taxa ela não pode ser para serviços indivisíveis. Ela não pode ser cobrada quando não é um fato em que você consegue mensurar o quanto daquele serviço foi disponibilizado para o particular. Um exemplo clássico disso, né,
é o que acontece, por exemplo, na cobrança de uma taxa de limpeza de uma praça pública, por exemplo. A prefeitura não pode cobrar uma taxa de limpeza pública de praças, uma vez que não se sabe ao certo o quanto daquele serviço está sendo realizado em favor do particular individualmente falando. Então ela só pode ser cobrada quando há uma individualização daquele serviço específico em prol do particular. E uma outra questão também importante a ser mencionada é que qualquer órgão público, qualquer ente público pode cobrar essa taxa, seja a União, o Estado, o município e também as autarquias, todos os órgãos que compõem a administração pública. E uma última coisa também importante a ser mencionada é que dentro da lógica da taxa, nós podemos ter as famosas taxas mínimas, que é muito comum acontecer, por exemplo, na conta de água, né? Fazendo um exemplo aqui bem específico. Mesmo que você vá viajar, fique lá 60 dias fora, né? E não use efetivamente o serviço, ainda assim vai vir um valor mínimo para você pagar da taxa de água, haja vista que nós consideramos que é o mínimo, é o custo mínimo daquele serviço público em favor daquele contribuinte. O que acontece também no pedágio, né? Às vezes você tem um pedágio entre 5 cidades, né? E todas as pessoas que moram naquelas cidades e vão usufruir daquele pedágio, elas pagam o mesmo valor de pedágio, mesmo que elas andem quilometragem menor na pista, né? Efetivamente na rodovia. Então também é considerado como uma taxa mínima. Mas a gente fica à disposição aqui para outras questões envolvendo a taxa, tem muitos outros pontos que a gente não mencionou, a gente fica à disposição. Um grande abraço, até o próximo vídeo.